Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou comentar um pouco fazer alguns comentários sobre a política de combate à inflação e a própria situação econômica em consequência dessa política. Olha só, essa política de juros altos é uma política mundial, em todo lugar acontece. E também tem uma coincidência, essa política de juros altos é comandada por economistas de alto status educacional, geralmente PhDs em economia. E são mais ou menos todos os colegas, são participantes, estudam na mesma época e praticamente nas mesmas universidades. Os economistas brasileiros, por exemplo, são formados em Chicago, são formados no MIT, Princeton, etc. E assim são os outros, do mundo todo. Então, isso dá certo corporativismo e a certa identificação das ideias, que a fonte de conhecimento parte de um lugar dos Estados Unidos, pode partir da França, pode partir mas a predominância dos Estados Unidos, da Inglaterra. Né? Pois é, e eu tenho uma ligeira ideia do que está no âmago dessa política. O âmago dessa política, os economistas, de maneira geral, não são especialistas em contabilidade, porque contabilidade é uma coisa que existiu desde que o homem nasceu. E ela empresta todos os seus conceitos para a economia e a economia desenvolver. Tanto é que a contabilidade, que a macroeconomia, alguns anos atrás, era chamada contabilidade nacional. E a economia está extremamente integrada na contabilidade. Como qualquer instituição, qualquer ciência de resultados tem que ter contabilidade. Não existe uma empresa no mundo que não tenha contabilidade. Não pode existir. A contabilidade nasce junto com a empresa, ou seja, são criadas junto na empresa. Evidentemente a origem é diferente. A origem da contabilidade passa a ser contabilidade, ciência contábil, em 1494, devido à criação da partida dobrada. E de lá para cá, houve um grande desenvolvimento de criação de empresas, exatamente por isso, porque a contabilidade é vital para uma empresa. Condição sine qua non para a existência de uma empresa e todo esse desenvolvimento econômico que nós tivemos. Então, meus amigos, eu tenho a impressão que está aí a essência do problema. Porque se os economistas conhecessem profundamente os conceitos, a filosofia, a lógica contábil, e particularmente a teoria da partida dobrada, ele jamais indicaria o combate, indicaria a juros altos para combater a inflação. Na realidade, a política financeira não combate a inflação. A política fiscal é que é adequada para isso. A política financeira não faz efeito na inflação. E, portanto, se esses economistas fossem preparados, tivessem especializações, tivessem expertise em contabilidade, eles não estariam indicando uma política de juros altos para combater a inflação. A política de juros altos, ela inicialmente começa aumentando a inflação. Aumentando a inflação. Porque na medida que vai anunciando os aumentos, a expectativa de mais inflação é grande. E aí começa o processo. E na realidade o objetivo da política de juros altos
é um negócio extremamente contraditório. Ele vai quebrar as empresas para que haja redução do crescimento econômico ou recessão e para daí então morrer a inflação ou controlar a inflação. É um negócio absurdo. E outra coisa, será que não tem outra política para isso? Será que os economistas estão imobilizados, não conseguem pensar, não conseguem criar uma nova maneira de combater a inflação? Principalmente com o desenvolvimento da tecnologia? Eu acho que os economistas precisam tirar a cabeça, né? Abrir a cabeça, abrir a caixinha e agir fora dela para encontrar uma maneira de combater a inflação, uma maneira diferente, já que, pode olhar, toda a história mostra que o resultado de uma política de juros altos para combater a inflação é desorganização da economia, vira um caos a economia, desemprego, fraquíssimos crescimentos, recessões, tudo isso para combater a inflação. E tem quanto tempo que isso acontece sempre? E não se sai com uma nova maneira de combater a inflação? Os economistas têm que parar, pensar e cuidar do erro crasso que eles estão cometendo, colocando juros altos para combater a inflação. Juros altos não se combate com política monetária. Isso é uma área que pertence à política fiscal. Se combate a inflação com política fiscal. Tá certo? E até há pouco tempo atrás, o negócio é tão claro que eles não entendem nada do que estão falando, que até há pouco tempo atrás, um mês, dois, estava aí todo mundo gritando. O mundo, não era o Brasil não, o mundo, os economistas do mundo, os grandes diretores de bancos, os grandes diretores de bancos centrais, os grandes empresários, aflitos, porque a taxa de juros está alta e a inflação não cai. Então está, mais uma vez, comprovado que taxa de juros não combate a inflação. E não sei por que insistir nisso. Isso existe um viés de conspiração, uma teoria da conspiração, porque existe um viés nisso aí, de você fazer uma transferência de renda para os mais ricos. Ou seja, quem paga essa farra da inflação são os mais pobres e quem ganha são os ricos. E principalmente com a taxa como essa do Brasil, está em 13,75, com 4. Ou seja, com 4 de inflação, ou seja, mais ou menos 9,75 de juros reais. É um absurdo. E estão prevendo aí que até o final do ano a taxa de juros seja em torno de 12 e a inflação seja em torno de 4. 12 menos 4, 8. É essa. Vai ficar quantos anos nisso? Quantos anos o país vai aguentar uma taxa de juros reais muito alta como o Brasil? Haja visto, e podemos considerar, que nos Estados Unidos, agora, ontem, a taxa nominal passou de 5,25 a 5,50 de juros. Taxa nominal. A taxa do Brasil real é o dobro quase da taxa de inflação, da taxa de juros dos Estados Unidos. Tem algo errado nisso aí. E é preciso que os responsáveis trabalhem para encontrar uma maneira, uma estratégia para combater a inflação sem sacrificar tanto o povo brasileiro, o povo que estou falando como um todo, a economia brasileira como um todo, porque isso aí sacrifica a economia. Porque o governo faz um gasto monumental para quê? Para destruir empresa, para reduzir o crescimento. Isto é um objetivo inteligente? Não é, meu amigo. Isso não é um objetivo inteligente. Infelizmente é o que nós estamos vendo isso aí. Tá certo? E outra coisa, vamos aqui, olha aqui.
Alimentação em domicílio caminha para registrar a primeira deflação em 6 anos. Outra, economia instável mantém resultados do segundo TRI fracos. Quando é que o Brasil vai começar a crescer? Eu estou quase considerando que o Brasil não crescerá. No próximo ano não vai crescer novamente. Quando é que o Brasil vai começar a crescer? É engraçado que a previsão de inflação até 28, previsão de crescimento, mas não há uma previsão. Qual será a taxa de juros que segura a inflação? Por que não tem isso? E por que não se mostrar o presidente do Banco Central, o Banco Central mostrar qual é o custo do combate à inflação com a taxa de juros alta? Tem que mostrar. Quem está pagando isso, que são os menos afortunados, deveriam também ter consciência de que estão pagando esse absurdo de dinheiro para combater a inflação. É lamentável o que está acontecendo. Meus amigos, olha só, eu não sou petista, mais uma vez eu vou dizer isso, porque eu não quero que me confunda com petista. Mas eu não estou dizendo para baixar a taxa de juros, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: combate à inflação não é feito com política monetária. Ele é feito, sim, com política fiscal, não com política monetária. Tá certo? E nós vamos ver aí que o Brasil, as empresas vão mostrar péssimos resultados esse resto de ano, né, no início do ano, porque a taxa de juros está muito alta, vão apresentar péssimos resultados. E eu não vejo condição para o Brasil engrenar uma taxa de crescimento sustentável e que seja considerada boa. Que o Brasil crescer 2%, 2,5%, 3%, meu amigo, um país desse tamanho, com todos os recursos que possui, com todas as ferramentas que possui, para um desenvolvimento grande e sustentável, está crescendo 1%. Eu não sei se no próximo ano ele cresce alguma coisa, não sei. Porque a taxa de juros alta, olha a previsão. A previsão para o final do ano, 12, a taxa de juros básica. Taxa de inflação, 4. Menos 4, 8. Taxa de juros reais, 8. Como é que esse país vai continuar caminhando, crescendo com taxas reais de juros altos, de 8%? Não é possível, cara. Senhores economistas, vamos botar a cabeça para pensar, encontrar uma nova estratégia para combater a inflação que não seja tão destruidora, tão desorganizadora da vida econômica do país. Um abraço e até a próxima.